Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso programa de número 90, nosso 90º programa. E estamos aqui, como de costume, com o nosso confrade, querido e amigo Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite, Ricardo. Vamos ver a nossa turma aí lá no chat. Cláudio, Estela, Shirley, Fernanda e Marlene. Ô, Marlene, ó, se atrasou, o Cláudio chegou na sua frente, hein? Você chegou cedinho. E aí, boa noite a todos. Temos aí o nosso amigo Ricardo Malta. A gente está junto há muito tempo aí, já fez prefácio de um amigo meu, está sempre em contato, é uma pessoa que tem conhecimento também, isso para nós vai ser um acréscimo ao nosso pouco conhecimento, né, com certeza, é a troca de ideia. Então, desejamos sucesso aí para você, Ricardo, na exposição de hoje, ou na troca de ideias, e vamos que vamos. Maravilha, maravilha. Bem, então, como o Paulo já adiantou, como de costume, estamos aqui recebendo esse convidado especial, como todos os convidados que aqui vêm, porque sabemos que são pessoas comprometidas com a doutrina, pessoas sérias, e, como não poderia deixar de ser, temos aqui o Ricardo Malta a nos fazer essa visita, né, aqui ao programa e expor aí, né, esse tema que parece que é bem quente, bem à altura do programa intitulado A Mistificação e a Tolerância Comodista. Boa noite, Ricardo Malta. Boa noite, Arthur. Boa noite, Paulo. Boa noite a toda a audiência do canal. Como eu estava falando agora há pouco com vocês, para mim é uma honra estar aqui. É uma satisfação muito grande, porque, na verdade, eu sou um admirador do trabalho de vocês, tanto do Arthur como do Paulo. O Arthur já conheço eu falei com ele agora há pouco, desde a época lá do Orkut, quando ele encaminhou, inclusive, aquele livro dele, do Ramatiz. E é aquela história. Hoje, para você falar em Ramatiz, seja para elogiar, seja para criticar, tem que passar pelo Arthur. E se você estiver fazendo uma pesquisa em torno das colônias espirituais, não tem como passar pelo Paulo. Eu também sou professor, além de advogado, também sou professor e já avaliei vários trabalhos acadêmicos. Se um indivíduo fosse falar numa banca de TCC sobre Ramatiz ou sobre as colônias e não citasse na sua fonte uma dessas obras, para mim já tem algum problema ali, o negócio está fraco. Então tem que ter alguma dessas obras. E o trabalho do Arthur... O trabalho do Arthur difere um pouquinho, me parece, não sei se eu posso estar enganado, mas me parece que difere um pouquinho do Paulo. Em que sentido? O Arthur é aquele cara que está na linha de frente, é aquele que faz análise crítica. E interessante que esse trabalho do Arthur é daquele indivíduo que negou a si mesmo para receber pedradas. É muito mais fácil você simplesmente ficar em cima do muro e trazer aquelas palavras doces, melosas, consoladoras, porque você não recebe pedradas. Então, o Arthur, nessa existência, ele abriu mão de elogios, de aplausos da massa. O Arthur abriu mão disso. Então, um indivíduo que vem criticar o Arthur, dizendo que ele é isso, que ele é aquilo. Outro dia eu vi você dizendo que falaram que você é torquemada, né? É verdade. Rapaz, então não tem nem noção. Quer dizer, fazer o trabalho que essas pessoas fazem, no sentido de agradar uma massa, um trabalho sem exame crítico, é fácil. Porque Nelson Rodrigues, ele tem aquela frase, vocês devem lembrar, que ele diz que os idiotas vão tomar conta do mundo, né? Não pela qualidade, mas pela quantidade, porque são muitos. Então, você agradar essa massa é fácil. Agora, fazer o trabalho que o Arthur faz, que é esse exame crítico. E outra coisa, eu acho interessante, já entrando até um pouco no nosso tema, que o pessoal ainda fala assim, falta caridade, não julgueis, não é isso? Uhum. Só que é interessante que esse pessoal não leu, por exemplo, João, capítulo 7, se eu não me engano agora, no versículo 24, em que Jesus fala para não julgar segundo as aparências, mas sim julgar segundo o juízo reto, ou a reta justiça. Ou seja, Jesus está impedindo que você julgue segundo a aparência, segundo o que parece ser,
uma análise rasa, superficial, mas ele não está impedindo o exame segundo a reta justiça, segundo a verdade. Então, o pessoal não analisa as palavras de Jesus no contexto geral. Mas aí, falando do Paulo, aproveitando, agora falando do Paulo, já o Paulo tem aquele trabalho que é mais voltado para a apologética. O Paulo tem vários artigos aí, às vezes eu vou lá e pesquiso. Outro dia desse eu estava vendo um artigo que ele escreveu sobre o Elias, a questão do arrebatamento, que na verdade ele não morreu, a Bíblia não fala que ele morreu. Ele tem um trabalho muito bom nessa área da apologética. Então, são dois expoentes do movimento espírita que, no meu entendimento, infelizmente, não tem ainda o apreço da grande massa, no sentido de que você vai olhar, por exemplo, um quadro de palestrantes da FEB, um grande evento das entidades federativas. Como é que eu não encontro num evento desse um Arthur, um Paulo, que tratam aí de questões tão importantes? Alguém que conhece tanto o Ramatiz, alguém que conhece tantas colônias, que trabalha na apologética. Então, o que eu vejo no movimento espírita? O movimento espírita hoje é assim, psicólogos, terapeutas, que usam muitas vezes o movimento espírita como uma vitrine. Não tem problema, evidentemente, você ser terapeuta, você ser psicólogo e ser trabalhador espírita. Não é disso que eu estou falando. Mas eu vejo que muitos usam o movimento espírita como sendo uma vitrine. E aí você vai ver, não sei se o Arthur, o Paulo já perceberam isso, que muitos hoje, ditos médiums, que eu tenho dúvidas se são realmente médiums, eles partiram para um lado de terapia, são terapeutas também. Né? Então, como eles tentaram driblar aí o sistema, né? Como eles sabem que o movimento espírita não aceita que eles cobrem pelos serviços mediúnicos, encontraram, digamos, no meu entendimento, uma fórmula aí de burlar o sistema, que é vender suas terapias. Então, tem muitos terapeutas hoje, médios terapeutas, eu não sei nem o currículo deles acadêmico para poder partir para essa área, enfim, apesar de que não precisa ser psicólogo para ser terapeuta. Então, eu observo muito isso. Então, no quadro de uma FEB, das grandes federativas, eu queria ver realmente o Paulo, o Arthur e uma série de outros expoentes aí do espiritismo, mas o que nós vemos são essas pessoas hoje. Tem uma pessoa que eu admiro muito, por exemplo, eu acho que não tem problema citar nomes aqui, tem, Arthur? Tem uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto, para falar a verdade, que é o Haroldo. Eu gosto do Haroldo. Ele tem uns insights legais, tem um trabalho bacana, mas me parece que hoje ele virou mais coach, né? Aí eu lhe pergunto assim, esse trabalho do Haroldo, que me parece que ele está ganhando muito dinheiro, Deus assim o mantenha nesse sentido, mas será que ele estaria ganhando dinheiro com esse trabalho dele se não fosse a vitrine espírita? Se fosse só o trabalho dele como juiz, hoje ele estaria com essas vendas? Hoje ele estaria tendo essa visibilidade com esse trabalho dele de coach, desenvolvimento pessoal, sei lá? Estaria? Só com o trabalho dele de juiz? Não. Quem levou ele para esse lado foi o movimento espírita. O movimento espírita levantou ele e com isso ele hoje vende esses cursos. Você vê, por exemplo, a questão do Robson Pinheiro. Robson Pinheiro também se apresenta como terapeuta. Não estou dizendo, é bom deixar claro, que eles estão cometendo algum ilícito. Não é isso. Não é que estão cometendo ilícito, não tem problema nenhum. Eu acho que eu estou lidando mais com uma questão de ética. Uma questão do ponto de vista ético. Será, e aí eu até gostaria de bater esse papo com vocês, eu lanço essa questão, será que é ético, Arthur, Paulo, você se utilizar do movimento espírita para se promover dentro desse movimento, para logo em seguida lucrar? Não é uma forma de burlar o sistema, tipo, eu não vou lucrar com serviço mediúnico, eu não vou lucrar com a venda do meu livro, ou com venda, sei lá, das minhas palestras, não vou cobrar para ir no centro espírita, mas eu encontro um meio ali de lucrar com o movimento espírita? Esse é um questionamento aí que eu posso estar enganado e eu lanço para vocês. Eu particularmente, né, o Paulo também vai comentar,
realmente também não vejo com bons olhos essa postura. Arthur, só um minutinho. O seu som está estrelando, está alguma coisa estranha do seu som. Pois é. Eu vou passar a palavra para você, eu vou tentar sair e entrar, vai tocando aí que eu vou ajeitar essa questão do som. Aqui para mim tá bom, viu? O do Arthur, para mim tá certo. Não, mas tem gente no chat que também reclamou. Então, beleza. Eu até achei que era comigo só e por isso que eu não... Mas continua assim? Continua? Para mim tá normal. Como se desse um eco, alguma coisa assim nesse sentido. Ah, sim, o pessoal estava falando do eco mesmo, depois eles falaram que melhorou. Mas então, vamos prosseguir então aqui. Realmente, né, como o Ricardo falou, nós nem conversamos, estou dizendo que o som está ruim, né? Eu vou ser bem breve aqui, aí eu vou ajeitar. Realmente eu não vejo com bons olhos isso, né, que parece realmente uma triangulação. É como se a pessoa tivesse se utilizado do espiritismo, do movimento espírita, como trampolim para alcançar alguma vantagem. Então, realmente, eu também não vejo com bons olhos essa prática, não. Nas poucas palestras que eu fiz fora, e em relação a algum livro que eu publiquei, eu nem levo o livro para vender, só para não misturar uma coisa com a outra, tá certo? Que eu estou querendo vender livro do que fazer palestra, porque eu tenho que separar as coisas, né? Aliás, os meus livros são vendidos porque a editora banca o custo e tem que recuperar, mas ela tem um objetivo de divulgação, por isso que está lá. Agora, todos os outros meus trabalhos estão de graça para quem quiser no meu site, né? Inclusive, assim, a diferença minha e do Arthur, o Ricardo, você considerou bem. Só que o meu caso, especificamente, eu sou aquele que vai, pesquisa, junta as informações, faço o meu comentário, te dou para você uma pesquisa praticamente pronta. Você pode tirar a conclusão que você quiser em cima das fontes que eu passei. Veja bem que lá no princípio eu fiquei diante de uma espécie, vamos dizer assim, de um encruzilhado. Quando eu comecei a escrever, porque nem escritor eu era, né? Nem escritor eu era. O que eu faço? Eu vou pegar um texto do Ricardo, interpretar o texto do Ricardo e colocar no meu texto a interpretação do texto do Ricardo, ou vou colocar o texto do Ricardo e comentar no meu texto. Deu para entender a diferença? Sim, sim. Então, o que eu pensei? Veja bem, se eu pego o seu texto e faço a interpretação dele no meu trabalho, e vai que eu interprete errado, como é que fica? Eu vou passar informação equivocada para frente. Por isso que a minha opção foi assim, eu vou colocar o texto, meus trabalhos vão ficar muito grandes, não importa, eu vou colocar o texto do Ricardo e vou comentar. Na hora de comentar, o Arthur vai ler assim, cara, o Paulo viajou na maionese, que o Ricardo não disse o que ele está falando, ninguém disse. Então, ele vai ter capacidade de análise. Então, por isso que os meus textos têm essa característica de muito de pesquisa, eu coloco o texto para comentar, justamente visando esse grande problema que poderia dar em relação ao leitor. Você é tipo um compêndio, né, Paulo? Um compêndio. Mas eu sempre vou atrás dos seus trabalhos. Sempre quando eu vou buscar ter algumas questões da apologética, eu vou lá buscar. Digo, com certeza, quando eu estou com uma dúvida de uma coisa, ou eu vou perguntar direto para você, ou então eu vou pesquisar algum material seu. Com certeza, a Paula falou sobre isso. Porque lá no início, quando eu comecei a escrever e comecei a publicar, né, alguns amigos aí de outras correntes religiosas queriam me converter para Jesus, cara. E aí começaram a chover de texto bem dessa área bíblica, e eu não entendia nada de Bíblia, comecei a ter que pesquisar para rebater. E aí que surgiu esses textos de apologética, tá? Tem muita coisa lá, muita coisa mesmo. Mas hoje nem tanto. Hoje o meu foco mais são os temas polêmicos da doutrina. Eu vou juntar o material, formar a minha opinião, mas não obrigo ninguém a pensar como eu. Sim, perfeito. Tá? Cada um segue seu caminho. Agora, o que a gente vê no movimento espírita? Qualquer coisa que você coloca, já vem os contraditores questionando o seu trabalho, sem ao menos ter lido o trabalho. E isso que é o maior. Porque se eu ler o seu trabalho e criticar, tudo bem. Pelo menos
eu conheço alguma coisa sobre o trabalho. Agora, na maioria dos casos, o cara só conhece o título, cara. Já está condenando. Esse é o problema do movimento e de alguns que estão por aí afora. Há um tempo atrás, eu peguei um material de TCC de Juliana Mesquita, que ela estava questionando as pesquisas do William Crookes. E publicou um livro, ó, a grossura, ó. Não é fácil. E aí eu li esse livro, porque achei muito curioso o material. Eu tinha em PDF, depois publicou em formato impresso, comprei também. E comecei a ler o livro dela, rapaz, e fico descobrindo que as fontes, os comentários dela sobre a pesquisa de Crookes não estavam batendo. Então, você tem uma pessoa que vai questionar as materializações, porque o trabalho de Crookes é só em cima de materializaçõe, e não fala uma linha sequer do ectoplasma. Ah, cara, meu amigo, sinto muito. Né? Porque aí, porque o ectoplasma? Porque ela vai questionar o problema da luz. Entende? Que no fenômeno de efeito físico, se tiver a luz acesa, vai queimar o ectoplasma, queimar entre aspas, então não vai produzir o fenômeno. Então ela falou sobre esse problema da luz, da escuridão, mas não explicou por quê, não foi atrás de saber o porquê. E aí eu coloquei no meu... Deu um trabalho até bom, deu umas 360 páginas mais ou menos. A questão das fontes. De crítica em cima desse trabalho dela. Então o que eu fiz? Eu peguei o trabalho dela, li, analisei e critiquei. Não que fazer por aí. Leu o título e já está criticando. Por que eu entrei nessa questão de falar da questão do lucro no movimento espírita, essa coisa? Por que eu entrei nisso? Porque para se ampliar o mercado, eu percebo que muitos não querem mais o rótulo só de espírita. Então, eu busco ampliar o mercado. Mas é algo interessante, se vocês observarem, que não querem um rótulo, mas estão infiltrados no meio. Não é isso? Então, o que é que eu faço? Eu amplio o meu mercado, eu falo que agora eu sou universalista. A ideia, na teoria do universalismo, aparentemente é interessante, porque é um movimento supostamente não sectário, aberto, ao diálogo. Teoricamente, seria interessante. Mas, na prática, ser universalista, sejamos sinceros, significa apenas o seguinte: eu aceito tudo sem critério. Em resumo, universalismo hoje, na prática, é isso. Se eu tivesse que fazer um dicionário agora, universalismo, século XXI, aceitar tudo sem critério. É aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu acredito. Não importa, não tem método, não tem critério, não tem nada disso. É apenas aquilo que eu acredito, que eu acho legal, que eu acho bacana, que me entretém. Então, se um indivíduo falar que está conversando com o ET, eu acho muito bacana conversar com o ET, eu vou acreditar. Se falar que está conversando com o meu cachorro, que o meu cachorro conversa comigo, eu acho bacana, eu acho bonito isso. E se o Arthur disser que meu cachorro não está falando comigo, Arthur é reencarnação de não sei quem, da época da Inquisição. Entende? Então, essa é a grande questão. Hoje, o universalismo, eu separo muito o que é uma teoria, porque você perguntar para um indivíduo, o que é o universalismo? Ele vai trazer a teoria. A teoria é bonito. Concordo. Então, o que eles fazem? Eu sou universalista, eu vou expandir o meu mercado, mas estou infiltrado no meio espírita. Estou dando palestra em centro espírita, estou em canal espírita, estou no meio, né? E aí eu vou expandindo esse mercado e aí tomo gente virando terapeuta. Eu nunca vi tanto terapeuta agora no movimento espírita. Seja médium ou seja, enfim, palestrante. Todo mundo agora virou terapeuta, todo mundo está querendo tirar algum valor. Bom, mas para além disso, eu vejo o seguinte: o espiritismo recebe duas frentes de ataques, né? Duas frentes. Uma, que é aquela do pessoal de fora do movimento espírita, que muitos são materialistas, ou de outras religiões. Por exemplo, aquela questão que o Arthur estava falando outro dia desse no canal, do rapaz que veio falar que os espíritas são racistas, aquela coisa toda. Veja que é um ataque de fora, mas eu, sinceramente, posso estar errado, eu acho que esse ataque é o menos perigoso para o movimento em si. Por quê? Porque é um ataque aberto. Eu estou vendo quem é meu inimigo, é um ataque aberto. Ele está deixando claro
explícito que ele é inimigo do movimento espírita. Gente, só um parêntese, um amigo meu entrou aqui agora há pouco, é o Brizola, eu vi que tinha um comentário dele aqui, eu quero deixar um abraço para o Brizola, que também é voluntário lá do Centro Espírita, em que eu também sou voluntário, Centro Espírita Semeadores do Amor. Ele coordena comigo ali, é facilitador junto comigo lá do ESD 1. Olha aí, ó, Brizola, ele está comigo ali, um parceiro meu lá do ESD 1, conduzindo lá o grupo de estudos. Onde é que eu parei? Esqueci. Ah, sim, do rapaz do ataque de fora. Então, o que acontece? O ataque de fora, nós temos que rebater, temos que fazer essa contra-argumentação, mas é um ataque que eu vejo que não abala o movimento espírita em si. Agora, aquele que vem de dentro, infiltrado, esse é o mais perigoso. Esse é o mais perigoso. Por quê? Se você observar, Arthur, eu vou dar vou falar agora, gente, um curso para você que quer ser mistificador no movimento espírita, hein? Preste atenção. Você quer se proteger, você quer mistificar no movimento espírita, preste atenção no que eu vou falar aqui agora, hein? Se você quer mistificar no movimento espírita, comece primeiro, não com sua teoria, não pedindo dinheiro, comece com uma obra de caridade. Pronto. Comece com a obra de caridade, faça Exatamente. Porque logo depois você vai vir com um monte de bobagem e quando falarem alguma coisa, você vai dizer, opa, mas eu faço caridade. Olhe minhas obras. Gente, tem um ditado antigo que fala de que o Lúcifer, né, vem como anjo da luz, não é isso? Satanás vem como anjo da luz, aquela coisa toda. Você acha mesmo que o cara que vai mistificar no movimento espírita, só sendo muito burro, como foi o Rustem, né? Ali ele foi muito burro, que ele vai de frente com Kardec, foi bater de frente e se deu mal. Até hoje aí tem uns gatos pingados que seguem, mas influencia muito em alguma parte do movimento espírita, mas não teve uma adesão explícita como Kardec. O mistificador, ele vai usar dessa questão das obras sociais como escudo. Ele vai usar como escudo, como cinturão de proteção. Então, a partir daí, se o Arthur me atacar, se o Paulo... Me atacar não, né? Porque eu não vejo o Arthur atacar ninguém, eu vejo ele falar das ideias. Então, quando o Arthur atacar as minhas ideias, eu vou levantar a bandeira. Opa! Eu tenho obra de caridade. Entendeu? Então, hoje, para você mistificar, uma dica para você que quer ser mistificador profissional, primeiro comece com a obra de caridade. Então, aqui na Bahia mesmo tem muito disso. Vamos lá. Então, você tem aquele movimento de mistificação de fora, que é aberto, é explícito, e você tem um movimento de mistificação dentro do movimento espírita. E aí eles se resguardam primeiro começa com algumas obras de caridade. Primeira coisa. Aí depois vem um outro passo, que é partir de uma frase de Kardec dizendo que o espiritismo é progressivo. Eles partem de uma premissa verdadeira, não é isso? Uhum. A premissa é verdadeira. A conclusão é que não faz sentido nenhum. O espiritismo é progressivo. Portanto, aceite que o meu cachorro fala. Aceite que eu estou conversando com o ET. Aceite que eu sou a reencarnação de Kardec. Então, uma coisa não tem, como a gente fala no direito, não tem nexo de causalidade. Exatamente. Uma coisa não se liga à outra. E aí vem com outra. Kardec não é o dono da verdade absoluta, o espiritismo não parou em Kardec. Kardec nunca se colocou como dono da verdade absoluta. Só aí, qual a novidade nisso? Kardec também falou que, por o espiritismo ser progressivo, não ia parar nele. Ele fala que colocou um tijolo dele para crescimento do edifício. Qual que é a dúvida nisso? Agora, desse raciocínio resulta que, olha a questão da falta de lógica. Como o espiritismo é progressivo, como Kardec não é dono da verdade absoluta, como o espiritismo é a ciência, eu vou aceitar qualquer coisa? Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica disso? Nenhuma lógica. Se é uma ciência espírita, tem método. Poderíamos aqui falar apenas da questão do método do controle universal. Não é isso?
Então, hoje, qualquer um que você pega aí o Carlos Bacelli, só pela misericórdia, juntar o Carlos Bacelli e o Geraldinho, e agora tá surgindo outro indivíduo aí junto, dizendo que é Emmanuel. Agora que lascou tudo, que tem Kardec reencarnado, tem Emmanuel reencarnado, agora lascou tudo, porque tá todo mundo agora reencarnação de Emmanuel, reencarnação de Kardec, e sei mais quem aí que tá reencarnado aí. Você é reencarnação de quem, Paulo? Eu não sou de ninguém, não, cara. Eu tenho que inventar... É a primeira vez que eu vim na Terra. Que é isso? Eu tenho que inventar uma reencarnação boa pra mim aí, viu? Caraca. Eu tô pensando em ser Gabriel Delane. Nossa. Eu vou dizer por aí que eu sou Gabriel. Ô, Ricardo, você tocou um negócio ali, eu só queria retornar lá, porque uma coisa que me deixa possesso, vamos dizer assim, da expressão bem vulgar. Você falou o seguinte, que os de fora falar que o espiritismo ou que Kardec foi racista, tudo bem, não é? Agora, quando você tem gente de dentro do movimento espírita falando que Kardec é racista, como é que fica isso? Perfeito, o Paulo. E aí é que entra a questão do... Que eu estava entrando na questão do ataque. Ó, gente, vocês podem me interromper, tá? Podem falar comigo aí, me interromper, dialogar. Eu vou falando aqui, eu vou falando e vocês me interrompem aí. Paulo, assim, então você tem um ataque de fora e você tem um ataque de dentro, da mistificação de dentro. Aí, dentro desses ataques do movimento espírita, eu enxergo o seguinte: você tem a mistificação, que são essas revelações espirituais, esdrúxulas, que, por exemplo, o Arthur fala muito sobre isso aí no canal dele, o cidadão lá que diz que é Kardec reencarnado, aquela coisa toda, né? Essas revelações. Você tem, por exemplo, aquelas revelações do Carlos Bacelli, que fala que espírito engravida no mundo espiritual, e aí você vai ter uma reencarnação no mundo espiritual. Então, você tem esse tipo de mistificação no movimento espírita. Agora, e aí que eu vou entrar na outro tipo de mistificação, que é a mistificação ideológica. E aí que eu digo para vocês, olha só, olha o que eu falei inicialmente. O ataque de fora eu não vejo com tanto perigo. E do ataque de dentro, essas bobagens assim, tipo reencarnação no mundo espiritual, cachorro que fala, ET, eu acho que vai atrair uma massa de gente, como diria Nelson Gonçalves, que é a massa de idiota. Me desculpe o palavreado, tá, gente? Mas é meu modo de falar. Mas, Paulo, o que você tocou é muito importante, porque a pior infiltração hoje dentro do movimento espírita, a pior mistificação dentro do movimento espírita é a invasão ideológica. É a invasão ideológica. Sim. E aí é que entra essa questão. Sim. Que aí você vai ver espírita falando do negócio de Kardec racista. Você tem um livro aí que foi publicado de um grupo, se não me engano, a Espírita à Esquerda, uma coisa dessa. É uma obra, o Livro dos Espíritos aí modificada. Você vai ter gente entrando no movimento espírita para falar de apoiando aborto, tá explícito nas obras de Kardec a questão do aborto, mas o cara vai apoiar a questão do aborto, vai fazer um marabalismo lá para poder dizer que não é bem assim, mas ele vai apoiar essa questão. Ele vai dizer, não, que ninguém apoia o aborto, a gente está falando só da descriminalização, é só um jogo de palavras, tá? É só um jogo de palavras. Você vai ter aí o pessoal que vai entrar para falar de identidade de gênero, essa coisa toda, enfim, dentro do movimento espírita. E vai ter, de fato, essa infiltração, e essa, no meu entendimento, é a mais perigosa de todos na atualidade. No meu entendimento. E vou ser sincero, eu tenho meu posicionamento político, mas para mim não importa se essa infiltração é de direita ou de esquerda. Se você entrar no movimento espírita para impor, de alguma forma, o seu entendimento de política econômica, sei lá, minha ideologia particular política, isso, no meu entendimento, é deturpação, desvio doutrinário. Então, se, por exemplo, eu sou liberal, eu não posso querer transformar Kardec num liberal. Se eu sou comunista, eu não posso transformar Kardec no comunista. Hoje o que eu vejo é isso. O cara que é liberal, ele quer dizer que Kardec é liberal. Que é comunista, Kardec é comunista. Se ele é, sei lá, socialista, Kardec é socialista. E por aí vai. Anarcocapitalista, tem gente que já vi a gente falar isso também. Não, Kardec é anarcocapitalista, tem a questão da propriedade e tal. Então, assim, hoje, agora, claro, essa invasão está vindo de todos os lados, tanto do pessoal de direita como do pessoal de esquerda. Veja só, para não ser mal entendido. Você, como espírita,
Você pode ter o seu posicionamento político. Eu tenho os meus posicionamentos políticos. Mas quando eu subo na tribuna espírita, eu vou falar de doutrina espírita. Se eu pegar a obra O que é o Espiritismo, lá no preâmbulo, Kardec vai dizer qual que é o objeto de estudo do Espiritismo. É sobre aquilo que eu tenho que tratar dentro do movimento espírita, ali na tribuna espírita. Eu não posso ir para a tribuna espírita, pegar minhas opiniões políticas, ideológicas, partidárias, seja de direita, de esquerda, não interessa, e querer fazer essa infiltração. Agora, o que eu vejo muito é assim, quando essa infiltração é de esquerda, estão aceitando. Quando a infiltração é de esquerda, parece que as pessoas têm medo de falar. Quando a infiltração é de esquerda, é como assim? Se for pessoal de direita, a gente pode descer o porrete. Mas se for de esquerda, não fala não, porque senão vai dizer que é homofóbico, vai dizer que é racista, como o Paulo tocou aí no assunto. Então, por exemplo, eu tenho um colega. Eu falo para ele assim, olha, eu discordo do programa de cotas. Ele já fala, racismo. Eu digo, pera lá, rapaz. Quer dizer que se eu discordar do programa e achar que tem outro melhor, sei lá, propor outra coisa, eu sou racista por causa disso, é uma forma de calar. Então, onde que eu quero chegar para a gente não desviar do foco e ficar falando de política? Onde que eu quero chegar? Repetindo, né? Nós temos ataques de todos os lados. Todos os lados. Para o espiritismo sobreviver, tem que ser coisa de Deus mesmo. Tem que ser coisa de Deus. Porque, aqui eu vou fazer uma observação. A Igreja Católica tem lá os seus problemas, né? Apesar de que não é muito certo comparar espiritismo com religião católica, né? Mas eu acho que dá para entender o que eu quero falar. Mas tem uma organização, né? Tem uma questão de hierarquia, tem uma questão de disciplina, aquela coisa toda, tal. O espiritismo, por não ter liderança, isso é positivo, evidentemente, assim quis o próprio Kardec, não tem um chefe do espiritismo, não tem um papa do espiritismo, isso é evidente. Já pensou a gente ser submisso à federação? Seria terrível, né? Mas, por outro lado, permite que qualquer um chegue e faça o que quiser também. E aí é que precisa do trabalho de pessoas como o Arthur, como o Paulo, o pessoal que tem que ficar, de fato, batendo, velho. Porque se não tiver essas pessoas que façam esse trabalho, já que não tem uma liderança, já que não tem um chefe, alguém que uma ordem de cima para baixo, tem que ter uma análise crítica. Você veja, se fosse uma espécie de igreja católica, o Papa, sei lá quem, ia mandar um decreto e dizer, está proibido isso aqui. Não é para conversar isso daqui dentro. Chega desse papo, chega dessa infiltração. Como eles proibiram lá, pelo menos do ponto de vista teórico, a teologia da libertação, não é isso? Uhum. Mas no movimento espírita nós não podemos fazer isso e nem queremos. Não queremos proibir ninguém. Não queremos ter um chefe do espiritismo, um papa. Não queremos que a federação seja a cúpula do espiritismo. Não é isso. Mas então, já que não temos esse chefe, e assim deve permanecer, temos que ter os críticos. E aí o que querem fazer? Ainda calar os críticos, pô. Se não tiver o trabalho de um Herculano Pires, não é isso? Se não tiver um trabalho hoje, como eu já falei, do Arthur, do Paulo, do pessoal que está trabalhando aí legal, então vai virar uma babúrdia. O espiritismo vai acabar. O espiritismo vai acabar. Qualquer um vai fazer o que quiser. Aí o pessoal vai para o centro espírita, não está nem aí com a doutrina. Eles vão lá para poder falar da ideologia política partidária deles. Outro dia eu me manifestei no centro por causa de um evento, uma palestra que teve lá, uma infiltração, né? E aí eu descobri que o cidadão, inclusive, ele trabalhava parece que na evangelização de crianças em outros centros e não sei o quê, e infiltrando ideologias. E aí é claro que vai ter um grupo, vai ter pessoas que vão ficar com raiva de você. Mas aí, Arthur, até principalmente para você, é como diria Paulo, o apóstolo Paulo, não o Paulo Neto, mas o apóstolo Paulo. Já pensei logo que era ele. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Gálatas, ele fala, será que agora eu estou procurando agradar homens ou procurando agradar a Deus? Se eu estivesse procurando agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Não é isso? Então é isso. E assim, então aqui eu lançando para vocês aqui
esse ponto. Essa é a minha visão. Hoje, eu vejo que o principal perigo no movimento espírita, eu acho que se o Herculano tivesse hoje encarnado, se é que já não apareceu uma encarnação nova de Herculano, o Deolindo Amorim, né? O Deolindo Amorim, se ele tivesse encarnado, ele estaria falando dessa questão da infiltração política, sim, ideológica no movimento espírita. No movimento espírita. E eu queria perguntar a vocês se vocês também partem disso ou tem algum outro ponto aí de mistificação que eu não estou enxergando, que talvez seja até mais perigoso. Tem essas pessoas que você já citou que despontam no movimento. E uma entrou aí nessa, que Chico me disse, Chico como me confidenciou, que sai de baixo, cara. E a falta de senso crítico da maioria dos espíritas levam a seguir esses caras, pô. Isso é que dói. Vocês dão um trabalho aqui fantástico de pesquisa, né? Para pesquisar, põe um trabalho ninguém lê. O cara vai dar uma palestra, porque é fulano de tal, vai dar uma palestra, a casa enche, cara. E o conteúdo dele não chega nem aos pés do seu. Vai falar que Chico e Bezerra apertou o botão lá, jogou uma bomba atômica, não sei que planeta. Caraca, meu. Então, falta no nosso movimento, infelizmente, é o conhecimento. E hoje eu estava julgando algumas coisas da Revista Espírita, até a Célia Bianchini me chamou a atenção. Conhecer o Espiritismo, para conhecer o Espiritismo, tem que ler a Revista Espírita. Quem não lê a Revista Espírita não conhece o Espiritismo. Tá? Porque o que a gente observa na Revista Espírita é que muita coisa que está lá foi para as obras, e tem coisa que está lá que não foi para obra nenhuma. Só tem lá. E mais ainda, eu identifiquei, assim, de cabeça eu não vou lembrar, mas tem 2 itens que o Kardec acrescenta, fala que na agência falou um pouco e vai acrescentar mais alguma coisa lá na revista, entendeu? Então, não tem como tirar a Revista Espírita ou relegá-la a segundo plano. Tem que ler em conjunto. Em conjunto. O Arthur está cansado de ver. Eu estou lendo aqui, porque eu sempre estou relendo, né? Arthur, achei isso aqui, ó, que eu não tinha visto. O Arthur, mas tá na cara mesmo, cara, e você não vê. Então, tem que ler sempre, porque a Revista Espírita, para mim, cara, é fundamental. Não tem como conhecer o Espiritismo sem ler. Então, por falta de ler, é que as pessoas ficam caindo nesses mistificadores do movimento. Infelizmente, é por aí. Eu enxergo dessa forma. Eu concordo com todos vocês. Eu não sei se o som tá bom. Eu tô quietinho aqui, pessoal, porque o som, né, parece que não tá muito legal. Mas eu acho que a tônica hoje dessas pessoas, boa parte dessas pessoas que vocês mencionaram, é o sensacionalismo. Eles se aperceberam que esse tom sensacionalista, dessas novidades, de quem foi quem em outra encarnação, o que eles fizeram em encarnações passadas, até em outros planetas, ou até mesmo em civilizações perdidas que sequer existiram, que são apenas mitológicas, eles viram que isso dá muita visualização, né? E aí é que entra a questão da rede social, que é maravilhosa. Na época que eu conheci o Ricardo Malta, era a época do Orkut ainda. Nem se pensava em nada por vídeo, né? E aí as redes sociais, à medida que você abre um canal, por exemplo, você tem como monetizar. E aí, monetizando, eles apelam para tudo quanto é tipo, né, de coisa. Então, principalmente nesse tom sensacionalista aí que eu me referi, porque aí vai chamar mais atenção, vai dar mais visualização e aí a monetização vai lá em cima. Então, na verdade, são pessoas que estão muito mais preocupadas em ganhar ou se favorecer com o espiritismo, direta ou indiretamente, do que realmente ter algum compromisso com a verdade e com o próprio espiritismo. Como o Paulo tocou num ponto interessante aí, que ele falou dessa questão de você vai no auditório em algum desses palestrantes aí que o Arthur citou, enfim, e você vê um auditório cheio, não é isso? E o outro, quando você fala assim, aqui é para estudo, pesquisa, você vê um núcleo reduzido. Mas é aquela história que eu falei no início do Nelson Rodrigues.
Os idiotas vão tomar conta do mundo, não pela qualidade, mas pela quantidade, eles são a maioria. Não é isso? Mas isso em qualquer coisa. Não é só no movimento espírita, não. Em qualquer coisa que você vai observar, você tem, sei lá, o pessoal que gosta mais de essas bobagens da Globo, entretenimento, as coisas, é a maioria. Agora você cria um grupo de estudo, é uma quantidade menor. Você vai para um centro espírita, por exemplo, o dito centro espírita, que o cidadão ele vai supostamente psicografar, aí enche o centro espírita. Ninguém quer saber se é verdade, se não é verdade. Ninguém quer saber se aquela pessoa é médium, se não é médium. Aí enche de pessoas. Aí você fala, vamos falar sobre perispírito hoje. Aí você tem uma redução no número de pessoas. Repare que os centros que são mais cheios são aqueles que tem um pessoal que diz que psicografa. Psicografa. Sim. Olha, aqui em Salvador tem o José Medrado, né? Não sei se vocês conhecem o José Medrado. Eu conheço. Eu conheço pessoalmente. Conhece pessoalmente, né? O José Medrado tem essa questão aí do... Então, duas coisas nele aí que me incomodam, tá? Uma coisa que me incomoda são os recentes ataques dele ao Divaldo Franco. Veja, não estou dizendo que o Divaldo seja imune de críticas. Divaldo, como qualquer pessoa, pode ser criticado. As obras do Divaldo podem ser analisadas criticamente. Você pode fazer suas ponderações em relação. Mas veja só, os ataques dele são ataques políticos. Não são ataques doutrinários. Ele ataca Divaldo Franco porque o Divaldo não faz parte desse grupinho ideológico que invadiu o movimento espírita. O Medrado já faz. Então, o ataque dele para o Divaldo é um ataque ideológico, político, partidário. Essa é a minha grande questão. Né? Não é sobre as obras do Divaldo, não é sobre a palestra, é sobre questões partidárias, né, ideológicas. E o Divaldo, rapaz, com 90 e poucos anos, pelo amor de Deus. Tem uma coisa também que chama respeito. Você, como eu disse, você pode criticar as ideias do Divaldo, você pode criticar as obras, tudo isso, como o Arthur faz muito bem, essa questão da análise crítica. Temos que fazer isso. Temos que fazer. Mas o Divaldo é um cidadão assim que eu frequento, às vezes, ao centro onde ele ministra as palestras. Eu posso dizer uma coisa, você pode falar o que quiser do Divaldo. Mas o Divaldo é um cidadão humilde. Você chega lá, ele está sentado, ano após ano, ele fica sentadinho lá naquela cadeirinha dele, na mesinha, aí faz uma pequena fila, ele recebe todo mundo, conversa um pouquinho com cada pessoa. Se você quiser tirar foto, tira, quiser assinar um livro, assina, ele conversa com você, não tem essa vaidade. Então, critique, mas critica assim, para que ir para o ataque pessoal? Analise o conteúdo das obras. Você quer dizer que ele errou naquela questão, sei lá, das crianças... Como é que era aquilo? Édipo. Análise doutrinária, faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Mas aí o Medrado parte para esse ataque. Aí, mas por que eu estou falando isso? Porque o Medrado trabalha com outro ponto, que é a questão de pintura mediúnica. Sim. Eu, particularmente, e aí ele não precisa provar nada para mim, eu tenho minhas dúvidas em relação a essa pintura mediúnica dele. Eu tenho direito de ter essa dúvida, não tenho? Eu tenho direito. Não estou dizendo que ele é charlatão, não estou dizendo nada disso. Pode ser, inclusive, um processo anímico, não sei. Mas eu tenho dúvidas em relação a essas pinturas mediúnicas. Até porque me parece muito estranho, e aí vocês são dois estudiosos da doutrina, vocês sabem que não podemos garantir que naquela noite, naquele horário, vai ter a manifestação mediúnica. Não é isso? Eu não tenho como garantir, Kardec sempre falou disso. Eu não tenho como garantir que naquele dia, naquele horário, naquela noite, vai ter pintura mediúnica. Eu sempre fico pensando, como é que eles conseguem garantir que naquela noite, naquele horário, naquele ambiente, vai ter aquela pintura mediúnica? Aí alguns dizem assim, mas é porque o espírito acordou com ele. Tá, mas nós sabemos que muitas vezes no processo mediúnico não basta o espírito querer, não é isso? Depende, inclusive, da influência do meio, da assembleia. Tem questões que não é só o médium querer e o espírito querer. Tem uma questão fluídica também do ambiente. As pessoas que lá estão, não é isso? Naquele ambiente, nem sempre você vai conseguir produzir aquele fenômeno. Por exemplo, a questão da materialização. Basta o espírito querer se materializar, o médium querer que ocorra o fenômeno? E aí você pode, à luz do dia, por exemplo, sem um ambiente preparado,
conseguir aquele fenômeno naquele dia? Quantas experiências já foram tentadas e não conseguiu? Quantas vezes Kardec já falou que há situações em que você participa de reuniões mediúnicas e que o fenômeno não acontece? Não acontece o fenômeno. Será que no ambiente também não há pessoas antagônicas, como Kardec sempre falou, pessoas antagônicas, pessoas curiosas, naquele ambiente que podem impedir que o fenômeno ocorra? Ou o médium realmente tem aquele controle de apertar um botãozinho e dizer, vem espírito, agora você pode vir? Então, são apenas algumas questões. Mas por que eu estou falando disso? Como o Paulo falou, há reuniões que são cheias, lotadas. Então, se eu disser amanhã que eu vou fazer uma pintura mediúnica, vai ficar lotado o salão. E por incrível que pareça, por coincidência ou não, logo em seguida, quando eu faço a pintura, eu vendo os quadros. Olha para que legal. Eu vendo o quadro. Eu faço um leilão do quadro. Mas, claro, eu vou dizer que é para a minha obra de caridade, para essa coisa toda. Vai saber, não sei. Estou levantando suposições aqui. Mas a coisa é muito assim. Me parece que o processo mediúnico não é assim. Desde quando eu estudo, desde meus tempos lá atrás, não é assim que funciona. Não é assim, eu aperto um botão, agora desce o espírito, agora vai tudo acontecer, agora fecha, aperta o botão, desliga o fenômeno mediúnico, agora vamos comercializar esse quadro. Então são coisas assim que, ao meu ver, são bem estranhas, né? Não sei se vocês também pensam dessa forma com relação, por exemplo, à pintura mediúnica. Ricardo, à medida que você foi falando, me surgiu uma ideia aqui, não sei. Tem médios, vamos dizer assim, que vêm com um certo tipo de mediunidade mais para, como se fosse uma missão para divulgar ou para provar alguma coisa. Vamos citar o Chico, por exemplo. A questão das cartas psicografadas, né? Ou as cartas consoladoras. Então, por exemplo, ele, na reunião, ele recebia mensagens de espíritos. Ele, por si mesmo, podia prometer que ia receber mensagem? Não. Mas como os espíritos queriam fazer daquilo um processo de conhecimento, divulgar um processo de conhecimento, que as pessoas acreditassem em vida após a morte, eles podem programar para aquele dia, aquela hora, levar espírito para manifestar, sem ser um espírito específico. Ou seja, a cada reunião vai manifestar 5, leva 5 qualquer lá, porque a missão e o objetivo daquele médium específico é um tanto diferente dos outros. Não? Poderia ser assim também, não? Entendeu o que eu estou querendo colocar? Entendi. Aí você está tratando de uma situação, digamos, seria, ver se eu estou enganado, seria uma situação de funcionalidade? Isso. Entendeu? E se eu te disser assim, que, por exemplo, tem eventos como esse, de pintura mediúnica, por exemplo, que são eventos pagos? Que você paga... entrou dinheiro, sartei fora. Aí não dá, meu. Sinto muito. Dinheiro, então tem evento pago ou no início ou no fim, né? Seja por meio de leilão, seja por meio de... Eu acho curioso como que se garante realmente que naquele momento vai ter aquele fenômeno, sabe? Então, assim, eu deixo... Outro dia eu estava conversando com um colega aqui em Salvador, eu deixo ao critério da pessoa acreditar, sabe? Sim. Mas eu tenho as minhas suspeitas. Pode até acontecer, como o Paulo fala, uma situação dessa com o Chico, talvez, é possível, mas eu não vejo esse gabarito todo nesses que eu estou citando aqui. Eu não vejo. No caso específico do médico que você citou, eu ia em Poços de Caldas todo ano. Era o mês de novembro, geralmente na segunda quinzena tinha um evento lá, e ele sempre estava lá. E eu vi ele pintar, assim, pessoalmente, ele estava no salão e ele estava pintando lá. Então, ao que parece, são autênticas as pinturas. Até mesmo quando ele mostra para o público, você vê, realmente tem toda a característica. Eu já vi pintores pintados por ele, por um outro médium que tem uma semelhança muito grande em termos de paisagem, sei lá o que foi, não lembro mais o que é. Então, aquele do Forte também tem um pessoal que pinta lá no chão, rapidão assim. Agora, eu concordo com você a questão do leilão. Pode ser uma coisa que a gente pode questionar, sim. Por mais que fala que é para... entendeu? O melhor seria talvez se você doa para casa ou for a instituição que promoveu o evento e se vira para lá para fazer. Não ele mesmo. Entende? Aí, mas
Eu entendi um pouco dele dentro dessa ótica de missionário para provar, mas também, como você diz, né? E dentro do que eu vi, eu não tenho muito o que questionar se é não autêntico, entende o que eu quero dizer? Não é autêntico. Pelo que eu vi, tem tudo para ser, É né? isso, fica nessa questão do livre exame, né? Uhum. Essa Já? questão dele que me incomoda é a questão do, como eu falei, maior, é a questão ideológica. Não, isso aí, sem chance, Essa questão cara. ideológica, isso é o que mais me incomoda. Essa questão da pintura, eu sempre falo pro pessoal, pintura mediúnica, fica ao critério da pessoa, acreditar ou não. Ao meu ver, fica no campo da crença. Eu acho que, por exemplo, o Arthur deu uma sugestão outro dia desse no canal, me parece que tem um grupo de pesquisadores, né, de uma entidade federativa, que chamam o médium para fazer uma pesquisa com o médium e tal. Eu queria ver e gostaria realmente que fosse submetido a esse tipo de pesquisa, a esses tipos de essas pinturas mediúnicas, Sim, enfim. Não estou legal, dizendo né? que não existe a pintura mediúnica. Sim. Não estou dizendo isso. Mas eu gostaria de ver esses médios aí, que são os mais famosos, se submetendo a esse tipo de análise, né? Mas aí, o que eu vejo interessante, estava lendo o Herculano Pires, nessa obra dele aqui, o curso dinâmico de espiritismo, né? E aí eu acho interessante assim, quando você então identifica uma mistificação no movimento espírita, e aí você faz a denúncia, e aí o pessoal geralmente, aí tem dois grupos, né? Quer dizer, tem aquele grupo que fala assim, não vamos falar nada não, pela questão de não julgar. Aí entra naquilo que eu falei no início. É uma falta também de conhecimento, de contextualização, porque Jesus fala para não julgar segundo a aparência, mas que é para julgar segundo a reta justiça. Ele fala, julgue segundo a reta justiça. Tem que ler a coisa completa. Segundo, é uma chamada tolerância comodista. Tem pessoas que, no meu entendimento, querem ser mais caridosos do que Jesus. Na verdade, pintam Jesus como se fosse um hippie, sabe? Como se Jesus não tivesse... não fosse alguém enérgico, alguém que, em determinados momentos, usava de palavras fortes, porque a situação exigia. Não é isso? Então, eles dizem assim, é falta de caridade do Arthur tá falando sobre o médium tal, é falta de caridade. Mas, aí, como diria o Herculano, a falta de caridade não seria no silêncio? Então, o Arthur, por exemplo, vamos pegar aqui a situação. Eu estou vendo, o Arthur está vendo que o Ricardo está enganando o Paulo. Arthur está vendo, eu estou descaradamente enganando o Paulo. O Arthur sabe, o Arthur tem provas, o Arthur está vendo que, com uma visão mais ampla, que Paulo está sendo ludibriado, está sendo enganado. O Arthur vai se calar? Ou ele vai estar, digamos, compactuando com o meu delito? Ele está vendo. Se eu estiver induzindo o Paulo, por exemplo, ao suicídio, Paulo, estou te induzindo a isso. É caridade do Arthur ficar em silêncio? Ou a caridade é ele justamente se manifestar? A caridade é justamente ele abrir a boca para falar. E aí eu queria ler um trechinho aqui, se me permitem, do Herculano, que ele diz o seguinte, nessa obra Curso Dinâmico de Espiritismo. Ele fala assim, ó, é legítima a caridade repelir todas essas fantasias em nome da verdade, mesmo que isso magoe os companheiros iludidos. A tolerância comodista, foi daí que eu tirei o título da nossa live. A tolerância comodista dos que veem o erro e se calam é crime que terá que ser pago no futuro. Aí, olha só, quem compactua com o erro para não criar problemas, conheço muito desses, que ficam em cima do muro, não vamos criar problemas, está sem o saber, enleando-se nas teias sombrias da mentira, compromissando-se com os mentirosos. Então, quem vê o erro e se cala, está firmando compromisso com os mentirosos, encarnados e desencarnados. Um pouco mais adiante, ele diz assim, não há mais lugar para comodismos
compadrismos, tolerâncias criminosas no meio espírita. Olha o que ele está falando, tolerância criminosa. Cada um será responsável pelas ervas daninhas que deixar crescer ao seu redor. Cada um será responsável. E agora, para finalizar, olha o que ele diz. Qual é a maneira de você destruir o espiritismo, de você combater o espiritismo? É essa a maneira mais eficaz de se combater o espiritismo na atualidade. 2 pontos. Cruzar os braços, sorrir amarelo, concordar para não contrariar. Porque, nesse caso, o combate à doutrina não vem de fora, mas de dentro do movimento doutrinário. Então, você veja, as palavras de Herculano são palavras fortes, mas são necessárias. Quem fica em silêncio diante do erro está compactuando, é cúmplice do erro. E eu sempre falo para o pessoal, gente, se eu escrever ou se eu falar alguma bobagem, seja numa live, seja numa palestra, não tenham compromisso comigo. O compromisso de vocês é com a doutrina. E eu quero que vocês tenham caridade comigo. Qual que é a caridade que eu quero ter comigo? Que eu quero que você tenha comigo. Então, Arthur, se você vê que eu estou em erro, aponte o erro, porque você vai estar me ajudando. Você estará sendo caridoso comigo. Você estará mostrando para mim que eu estou em erro naquela situação. E se eu tiver um mínimo de sabedoria, eu vou escutar o que você tem para falar e, claro, vou analisar também se sua crítica é pertinente. Se a sua crítica for pertinente, eu vou dizer, realmente, eu estou errado nesse ponto. Me equivoquei, eu estou equivocado. Por isso que eu até falei a questão da pintura mediúnica. É uma posição minha em relação àquele médium, mas posso estar errado, posso estar equivocado. Pode ser que ele se submeta, por exemplo, a uma análise, até mesmo do Paulo, aí o Paulo diz, não, Ricardo, nesse ponto aqui, eu discordo, porque eu vi pessoalmente, tá? Pode ser que eu esteja equivocado. Não tem problema nenhum em eu reconhecer que nesse ou naquele ponto eu estou equivocado. Mas o vaidoso, seja ele médium, palestrante, o que quer que seja, o vaidoso é assim, se eu disser alguma coisa, se eu escrever alguma coisa, e o Paulo, o Arthur, quem quer que seja, mostrar que eu estou errado, eu vou me revoltar contra quem fez a crítica. Eu vou me revoltar contra Paulo, vou me revoltar contra o Arthur, vou me revoltar contra quem quer que queira falar de mim. Ainda mais se tiver dinheiro envolvido. Se eu for picareta, piorou. Porque se eu estou lucrando com aquilo, se eu sou picareta, eu estou lucrando com aquilo e tem alguém batendo, tem alguém me prejudicando financeiramente, aí eu vou ficar mais doido ainda. Vou ficar com raiva, ficar com ódio. Então é isso, como dizem provérbios. Você repreende o sábio e ele vai lhe amar. Mas se você repreender o tolo, ele vai te odiar. Não é isso? É isso que eu vejo, pelo menos. Eu volto a falar do Divaldo, né? Eu vejo o coitado, o homem com 96 anos, apanha, viu? O homem apanha de tudo que é lado. Apanha de movimento ideológico, o pessoal que é mais ortodoxo, apanha de tudo que é lado. Mas lá no centro, eu posso ser sincero com vocês, eu nunca vi o Divaldo parar para responder essas coisas. Teve uma época que estava bem quente a questão aí da ideológica, que eu não estou lembrando foi o que ele falou, acho que foi alguma coisa da identidade de gênero, alguma coisa assim. O pessoal bateu no Divaldo, e aí o pessoal estava na expectativa que o Divaldo ia falar alguma coisa. Eu não vi ele falar nada na palestra. Se falou, não sei. Eu não vi. Ele não respondeu. E o mais comum é a gente fazer essa autodefesa, né? O Divaldo não faz isso. Eu não tenho esse espírito do Divaldo, não. Se eu ver que os ataques são injustos, eu vou me manifestar. Mas eu tenho que admirar a forma como o Divaldo lida com esse tipo de situação. Mas é isso. O Arthur, eu tinha até um questionamento para fazer a você, Arthur, se me permite. Da época em que você escreveu lá aquele livro do Ramatiz,
você detectou uma série de mistificações, enganos, uma série de... Daquele tempo para cá, você acha que a coisa está piorando? Porque fica parecendo para mim que o Ramatiz é fichinha perto desses novos que estão aparecendo aí. Eu queria saber sua opinião, se eu estou enganado nesse ponto ou está tudo no mesmo balaio. Bem, vamos lá, né? Se o nosso som permitir, né? Melhorou. A gente melhorou. Ah, que bom, que bom. Fiz uns ajustes aqui, mas não tinha como testar. Maravilha. Ricardo, é até difícil, né? Porque realmente o que a gente reparou desde aquela época, né? Final dos anos 90 até hoje, foi a multiplicação dos problemas. Naquela época nós tínhamos a questão do rostenismo, tínhamos o problema do ramatizismo, e novos problemas surgiram, né? Você citou muito bem aí a questão da ideologização, que nós inclusive já tratamos aqui no Polêmica Espírita por diversas vezes, né? Que é justamente o que está por trás dessas acusações, né? Em relação a Kardec ter sido racista. Isso tudo tem um fundo ideológico por trás, né? E, quer dizer, por um lado, como você bem falou, nós temos essa questão ideológica, que é um pouco mais recente, e, por outro lado, temos os místicos, os aproveitadores, os charlatães. Então, são, né, duas frentes muito complicadas. Eu, por exemplo, tenho focado mais na questão dos místicos, porque a questão ideológica ia ser talvez até mais difícil da gente combater, né? E daria assim muito mais trabalho. Já tem pessoas muito mais competentes já tratando disso, né? E isso levanta ódios muito maiores do que em relação a esses místicos, né? Então realmente é difícil, né? Nesse tempo todo surgiram vários outros problemas dentro do movimento espírita, né? E a gente, né, como você tem dito aí, não só nós, né, eu, o Paulo, assim como outros confrades, têm feito o possível para tentar, através do esclarecimento, minorar esses efeitos todos, mas a gente, como a gente sempre diz, a gente não tem essa pretensão, né, de resolver sozinhos, né? Essa é uma coisa que, de certo, ainda vai levar muito tempo, mas estamos na batalha, né? Que você faz também no seu canal, procura levar aí essas análises para que as pessoas acordem, né? Para que elas não sejam aí levadas de roldão por esses aproveitadores. De um lado, temos aqueles que querem tornar o movimento espírita um palco para seus arroubos ideológicos. E outros que querem, como você bem disse aí, se utilizar no movimento espírita para trampolim pessoal. E, então, quer dizer, o que a gente tenta fazer é alertar as pessoas para que não caiam nessas esparrelas, porque, obviamente, não se pode esperar que os envolvidos mudem de postura só porque nós falamos, né? Na maioria das vezes, até eles ficam até mais atiçados, né, na medida em que são criticados. Mas a tua explicação aí, a tua análise é muito pertinente, muito atual, e a gente vai fazendo a nossa parte na medida do possível. E são tantas frentes, né, como você colocou aí, que você tem que escolher para onde que você também vai direcionar as suas objeções, né? Aí tem uma pessoa escrevendo aqui sobre questão de ufologia. É tanta coisa, gente. É tanta coisa que você não tem como você abarcar tudo, é impossível. Mas a minha pergunta foi porque, assim, eu não sei se você recorda, hoje tem uma quantidade menor, mas há uns anos atrás, principalmente na época do Orkut, o pessoal discutia muito questão de colônia espiritual. Hoje tem uma quantidade menor de pessoas que falam disso.
E aí tem um brilhante trabalho aí do Paulo, como eu disse, quem quer que queira estudar a colônia espiritual e não passar pelo livro do Paulo, não escreva nada sobre isso. Se você não passar pelo livro do Paulo, ou falar, palestrar, tem que passar pelo livro do Paulo. Não é puxar um saco do Paulo, não, mas é porque realmente é a obra mais profunda. Tem umas aí que eu já vi, umas não, tem uma da FEB, enfim, mas é bem rasinho. A do Paulo não, a Paulo tem uma profundidade, tem uma questão de uma pesquisa, enfim. Mas você percebe que aí temos que fazer uma distinção, tá, gente? Entre mistificação e divergência de opiniões. Por exemplo, nós pegamos... Aí que também falta uma maturidade em muitos. Por exemplo, eu vejo que algumas pessoas pegam, por exemplo, sei lá, a capa do livro, como o Paulo falou, pega a capa do livro do Paulo, diz assim, colônia espiritual é místico. Vou nem olhar. Colônia espiritual é bobagem, eu não quero ver, não. Não existe, pronto, acabou. Veja, aí falta uma questão que no direito tem muito isso. No direito é assim, tem uma teoria que uma corrente defende, às vezes uma corrente majoritária, e tem uma teoria que uma corrente minoritária defende. Mas tem sentido aquela teoria. De alguma forma tem um sentido. Então você pega o livro do Paulo, você que não concorda com a existência, sei lá, que está assistindo aí das colônias espirituais, você pode dizer, Paulo, eu discordo de você. Eu tenho uma outra visão, eu tenho um outro entendimento, acho que essa interpretação aqui sua não é a mais adequada. No entanto, eu tenho que respeitar o trabalho deles e ter um trabalho de pesquisa aqui. Pô, como é que eu vou chamar Paulo de mistificador? Pelo amor de Deus. Então, assim, é respeitar o trabalho. Assim, Paulo, eu vi, você fez um trabalho, eu discordo da sua interpretação, vamos imaginar aqui que o indivíduo não concorde, né? Mas eu reconheço que tem um trabalho sério aqui. Então, tem dois extremos também, né? Tem aquele que pensa também assim, se não pensa como eu penso, é heresia. Se não pensa como eu penso, é mistificação. Aí também não. Aí Ricardo, também... em relação a essa questão das colônias, eu acho que o que acaba fazendo com que esse assunto tenha se tornado tão polêmico se deve muito, infelizmente, às obras do André Luiz, que eu acho que acertaram em alguns pontos, mas tem outros que realmente, né, difícil da gente... Então, justamente por causa desses pontos polêmicos, como o Paulo falou, né, jogaram a criança, né, Paulo? Nós tivemos jogar a água da bacia fora e a criança dentro. Exatamente. Então se criou um pavor completo em função desse assunto, das construções fluídicas, em função do André Luiz. Quer dizer, que obviamente são pessoas críticas à obra do André Luiz, que aí então passaram a detestar qualquer assunto que possa ter alguma ligação, né, com o André Luiz. Só que o Paulo diz o seguinte, olha, essa questão das construções fluídicas são muito anteriores ao André Luiz. Mas o pessoal parece que ainda não entendeu isso e continua atrelando o assunto colônias espirituais ou criações fluídicas com o André Luiz. Então isso atrapalha muito o debate, né? Não sei o que você pensa sobre isso, se você já reparou que isso vem acontecendo. Mas Ricardo, só complementar aqui. Depois que eu saí, publiquei o livro, né? O livro publicado, eu continuei a pesquisa, igual eu estava falando com você. Então, hoje, só para a gente situar aí o que o Arthur falou, eu tenho 22 fontes anteriores a André Luiz que dão ideias de construções, cidades no mundo espiritual. Eu não estou falando com isso que tudo que André Luiz descreve no nosso lado está correto. Eu estou pegando um conjunto e os detalhes não são igual a fulano, é por conta dele. Tá certo? O conjunto está ok, agora os detalhes é por conta dele. Então, dentro disso, é que as pessoas não percebem. Fica atacando o André Luiz, com seus motivos lá, não vou discutir, mas se esquece que tem obras anteriores a ele que eles não dão nem valor e talvez, sinto muito, nem conhecem. Nem conhecem. É isso, a grande questão é assim, ter a postura que tinha, por exemplo, não vou nem falar de Kardec, eu vou falar de Herculano Pires.
Tem uma obra dele que é o Centro... Eu acho que é o Centro Espírita, se não estou enganado. Não, meu Deus, acho que é o Verbo... Agora não, eu acho que sim. É uma que ele fala do André Luizismo. É uma dessas duas, ou é o Centro Espírita ou é o Verbo. Uma dessas duas, estava lendo outro dia. É a postura de Herculano Pires, é você não idolatrar o espírito André Luiz. Pega assim, ó, pega o livro dele e lê. Diz assim, ó, André, sinto muito, mas isso daqui me parece que está contrário àquilo que eu estudei em Kardec. Ou então, ó, André, eu vou deixar isso aqui suspenso, você me perdoe, lá no mundo espiritual a gente conversa sobre isso, tu me explica melhor essa situação depois, mas isso daqui eu vou deixar suspenso, tá? Dou licença, peço licença. Agora, tem outras coisas que ele escreveu que eu digo, bom, isso aqui faz sentido para mim. Isso aqui faz sentido, isso aqui bate com a codificação. Alguém, por exemplo, perguntou aqui alguma coisa de André Luiz, se não me engano, da obra de André Luiz. Por exemplo, aquela questão de ovoide, até hoje não desceu para mim. O Herculano também não aceitou. Eu vou ter que aí, ó, a pergunta que não quer calar, Ricardo, qual a sua opinião sobre a descrição excessiva de nosso lar? Então, o que acontece? E no ovoide, aí eu respondo essa aí. No meu entendimento, eu falo assim para o André Luiz, né? Minha conversa mental, onde digo, André, tem alguma coisa equivocada aqui na sua observação, meu irmão. Você, como um repórter também fala, não é isso? Repórter, não tem isso? O repórter está observando a situação, mas observou errado? Porque a gente esquece que espírito é gente. Espírito é ser humano. Só não tem um corpo de carne. Ou pode ser que no processo mediúnico, pode ser também que ele tentou se utilizar de uma analogia que não deu certo. Será que não foi uma analogia que não deu certo? Será que não foi uma forma dele tentar se... Kardec fala muito assim, que os espíritos tentam encontrar palavras para se comunicar e muitas vezes não conseguem. Não conseguem. Será que ele não tentou encontrar alguma palavra e escolheu a pior de todas para descrever aquilo que ele viu? Eu não estou falando só da palavra, estou falando da descrição em si. Então, o que eu faço? Eu vou ser sensato, eu vou dizer, André, vou deixar isso aqui de lado. Quando eu for para o mundo espiritual, a gente estuda essa coisa aí e vê se é verdade ou não. Agora, tem outros pontos, como diz aqui o Paulo, aí a pessoa perguntou, a questão dos relatos, da questão do nosso lar, por exemplo. Eu sou muito partidário como o próprio Paulo. Eu gravei um vídeo no canal, o último que eu gravei, e teve até um artigo que eu escrevi há uns 10 anos atrás, que até o Paulo se utilizou na época, no livro dele, citou lá. Eu escrevi um texto na Revista Internacional de Espiritismo, em que eu falo justamente sobre a questão das colônias espirituais com as obras de Kardec. Bom, resumindo, para a gente não fugir do tempo, porque senão a gente ia para outro tema, tá? Mas, como foi perguntado, me permitam aqui 3 minutinhos para poder expor essa situação. A questão aqui me parece que ela é muito simples. Primeiro, Kardec não tratou disso diretamente, ele não tratou disso. Você tem pontos na codificação que nos dão margem, digamos assim, balizas para compreender as colônias. Eu já vi pessoas, infelizmente, empolgadas em querer defender a questão das colônias, dizendo assim, Kardec falou explicitamente. Mentira. Não falou explicitamente, não. Mas nós temos balizas que nos fazem entender a questão de construções no mundo espiritual. O que não quer dizer que essas obras psicografadas, com todos esses detalhes, estejam 100% corretas. O que eu quero dizer com isso? Nós sabemos que no mundo espiritual, vê se você consegue pegar comigo, no mundo espiritual os espíritos se reúnem por afinidade, não é isso? Então eu desencarno e não vai ter um tribunal para dizer, você foi bonzinho, vai para a esquerda. Você foi mal, vai para a direita. Não tem esse tribunal. Então, colônia não é o céu dos espíritas, nem umbral é o inferno ou o purgatório dos espíritas. Não tem um local determinado, circunscrito no mundo espiritual. Não é isso? Não tem um local determinado, circunscrito no livro dos espíritos. Isso é muito tranquilo. Não tem um local que foi criado por Deus chamado colônia espiritual, um local chamado umbral. Não existe esse local. O que acontece é, se eu estou em estado de perturbação, desarmonia, eu vou, ao desencarnar, gravitar, entre aspas aqui, eu vou gravitar, eu serei levado para uma assembleia de espíritos que compactuam com esse meu teor, vamos dizer assim, a esse meu desequilíbrio, a essa minha perturbação espiritual. Perfeito? Ponto. Quando nós vamos na obra Gênesis, no capítulo 14, Kardec fala que os fluidos são matéria. Fluido é matéria, Kardec fala isso. Só que é uma matéria manipulada pelos espíritos. De que forma? Pelo pensamento e pela vontade.
Se eu estou numa assembleia de espíritos perturbados e eles vão manipular essa matéria pelo pensamento e pela vontade, que tipo de ambientação eu vou ter ali? Uma ambientação de harmonia ou de desarmonia? Eu, sinceramente, não consigo ver essa manipulação desses fluidos criando um ambiente de harmonia. Agora, você me pergunta, é exatamente como está no livro? Eu não posso confirmar isso. Mesma coisa, vamos dizer assim, colônia espiritual. Se você não quiser chamar de colônia espiritual, se você não quiser chamar de cidade espiritual, não chame, porque às vezes esse nome colônia causa confusão para muitos. Porque acaba associando com essas obras, tipo Violeta nas Janelas. Também Entende? acho. Agora, se eu estou em harmonia, eu desencarno em harmonia, vai eu, Paulo, Arthur, o pessoal está lá em harmonia e vai gravitar para uma assembleia de espíritos que estão mais harmonizados, equilibrados. Que tipo de manipulação desses fluidos nós iremos ter ali? Vai criar um ambiente de harmonia ou de desarmonia? Ou será que nós achamos que esse mundo espiritual, logo após o desencarne, ele está fora do tempo e do espaço? Penso que o mundo espiritual, que talvez não tenhamos como descrever, seja aquele mundo espiritual já numa zona superior que talvez a mãe do André Luiz estava. Vejam vocês o detalhe, não temos nenhuma descrição desse mundo espiritual em que se encontrava a mãe do André Luiz. Não temos nenhuma ideia de como é que funciona. Talvez falta exatamente percepção, palavras para entendermos isso. Então, eles descrevem aquele mundo espiritual, digamos, mais terra a terra, vamos colocar dessa forma. Mas, repito, não estou homologando, não estou assinando tudo que consta nessas obras, seja de André Luiz, seja lá da Violeta na Janela e todas as outras. O que eu estou dizendo para finalizar esse ponto existe, capítulo 14 do Livro dos Médiuns, da obra Gênese, uma matéria do mundo espiritual, o fluido, a matéria do mundo espiritual. Tanto é que Kardec diz nesse capítulo que não é nem correto falar em fluidos espirituais, quer dizer, ele diz que não é uma expressão exata, fluidos espirituais. Por quê? Porque, na verdade, é matéria. Ele fala que é fluidos espirituais porque é uma matéria do mundo espiritual, só por isso. Mas é matéria. E essa matéria do mundo espiritual é manipulada pelo pensamento e pela vontade. Bom, basicamente, para a gente não enveredar para outro assunto, porque seria outra live, né? Mas o que eu quero dizer Você quer fazer uma live sobre as colônias? Aí, Henrique, aí a tua... Ó. Aí a gente debate com o Arthur, né? Ô, Arthur, um ponto interessante aí para você, uma dica, fazer esses debates, é interessante também, com pessoas que tenham educação, sabedoria para poder... Né? Vamos conversar com o Zé, né, Paulo, para ver dessa possibilidade, né? É um formato que o movimento espírita parece que não gosta muito, mas a gente está aí para isso mesmo, é para começar a contrariar essa lógica. Então, a ideia sua é realmente muito boa, já nos passou algo pela cabeça, mas a gente, né, aqui... Ricardo, você tem ideia? Essa questão, eu digo que tem uma certa algeriza que se alimentaram contra André Luiz, que eu evito o máximo citar. Tanto que nas colônias, no livro As Colônias de Acodificação, eu nem tomo o nosso lá como base de nada. Eu uso, outras pessoas falam a referência dos outros eu deixo. Mas minha, para sustentar, nada. Mas voltando a um ponto interessante, que eu já falei várias vezes, e isso ainda é assunto polêmico. Quando eu fiz aquele levantamento, a pesquisa sobre a possessão, e que aí que eu descobri que Kardec mudou de ideia, né, na Revista Espírita lá de 63, que é o caso da senhorita Júlia, os processos de Morzine, eu fiquei assim, meu Deus, será que André Luiz não falou nada, não? Cara, e fui lá nas obras de André Luiz, para ver se lá tinha alguma coisa que dava base, ou que podia tirar a ideia da possessão. Cara, eu achei. Então, esse caso, essas passagens dos livros, são as 3 ou 4 obras, eu cito no meu trabalho, tá? Só que a palma que ele coloca lá, se você não tem essa ideia de Kardec, você vai passar por cima como se fosse uma coisa normal, que nem a possessão, tá?
Mas, na verdade, é sim, fala assenhoramento, tomou-se o corpo e tal. E fala de um caso lá que a médium tinha uma certa evolução, conseguiu controlar o espírito que, em relação ao corpo, o que ele fazia com o corpo dela, deu para entender? Então, tudo está lá. E eu fico assim, meu Deus do céu, como é que a gente lê a obra e não vê o que está lá, óbvio também, igual também eu não vi em Kardec. Então, nesse caso, quando eu tenho uma coisa lá que eu posso julgar, André, para somar com outras fontes, tá? Eu somo. Exceto essa das colônias que eu não citei nada do nosso lado, nada de nada de nada. Isso é a questão de ter essa maturidade no movimento espírita. Eu não sei se é por causa da minha área de formação, mas é muito comum aqui na área jurídica você ter autores que defendem correntes majoritárias e correntes minoritárias. Sim. Nós vamos analisar os argumentos. Então, tem autor que a gente lê e diz assim, eu não concordo com ele aqui, não. Eu acho que ele está se passando e tal, mas eu vou jogar todo o livro dele fora. Tem muita coisa ali que ele fala que é interessante. Então, sei lá, dando um exemplo aqui, eu dou aula também tributário. Tem autor que fala que existe uma teoria pentapartida, são 5 tributos. Tem autor que fala que é a teoria bipartite. Tem outros que falam que é tripartite. E assim vai. E aí, qual é a corrente majoritária hoje, de acordo com o próprio STF? É a pentapartida. É assim que eu lido em sala de aula. Eu digo, olha, o autor tal diz tal coisa, o autor tal diz tal coisa, agora a corrente majoritária hoje é essa. Então, quando eu vou falar também dessas questões espíritas, eu falo, gente, é o seguinte, a questão da colônia espiritual. Tem um grupo que entende dessa forma, tem outro grupo que entende dessa forma, e a minha opinião é essa. Qual a sua opinião? Mas a opinião doutrinária, não é a opinião... eu acho que achismo, não. O achismo é tão simples, gente. É tão simples lidar com essas coisas. Não é? Então eu levanto a questão, eu digo qual que é o posicionamento de A, qual o posicionamento de B e qual o meu posicionamento. Ricardo, você trabalhou em alguma federativa? Não, nunca trabalhei, não. Eu escrevo alguns artigos. Tem tempo que eu não escrevo para a Internacional de Espiritismo, uma revista internacional que era lá acho que do Caibaixu, tem um tempão que eu não escrevo, mas a última que eu escrevi para Reformador foi essa da divindade, discutindo a questão da divindade de Jesus, né? Foi publicado agora. Eu mandei até para o Arthur hoje pela tarde, acho que mandei para o Paulo também. Sim. Foi publicado agora em dezembro de 2023. Eu fiz uma pesquisa sobre isso daí e tal, e publiquei lá. Eu pretendo reescrever, Paulo, aquele artigo das colônias. Na época foi publicado na revista internacional, mas eu quero aprofundar mais, reescrever e publicar na Reformador, se possível. Mas não, nunca trabalhei na federativa, não. Hoje eu sou voluntário no Centro Espírita, aqui em Lauro de Freitas, que eu demorei para me filiar a um Centro Espírita novamente, porque eu encontrei nesse Centro Espírita aqui em Lauro de Freitas seriedade no trabalho, seriedade nos estudos, o pessoal realmente se dedica aos estudos, se dedica ao trabalho. Nenhum centro é perfeito, evidentemente. Nós não somos perfeitos, mas eu encontrei seriedade nesse centro, o pessoal se dedica realmente aos estudos. Então, eu trabalho como voluntário lá também, nesse centro, que é o Centro Semeadores do Amor, aqui em Lauro de Freitas. Muito interessante. E aquilo que você estava falando, né? Vamos pensar direitinho aí, quem sabe, né? O Polêmica Espírita, vez em quando, não organiza, né, Paulo? Um debate aí sobre algum ponto e a gente vai servindo aí de mediador, né? Chama duas pessoas com visões diferentes sobre o mesmo assunto, né? E você julgar neutro, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Não, neutro, é só para questão julgaram uma arapuca aí recente aí. Não. Entendeu, né? A gente só vai mediar, do tipo, olha, 2 minutos, réplica, tréplica, igual no debate político. Ele não vai nem se meter. Arthur, se me permite uma mera sugestão, claro. Até para como você pretende inaugurar, talvez seria interessante. Tá tendo um retorno da minha voz ainda, não? Tá. Um pouquinho. Acho que agora. Para ficar interessante, até para que os seguintes venham entender a dinâmica, talvez, por exemplo, pegar o Paulo e o Arthur, um debate entre vocês dois, por exemplo, que vocês são pessoas que se respeitam,
são pessoas que possuem sabedoria, não vão partir para o ataque pessoal, mas um debate naquele sentido. Por exemplo, o Paulo vai expor o que é que ele entende sobre a questão das colônias, o Arthur expõe o que é que ele vai entender sobre a questão das colônias, e a outra pessoa pode ser mediador. Se quiser me chamar também para ser debatedor, sou debatedor. Então, eu debato com o Arthur, por exemplo, se quiser, e o Paulo seria o mediador, ou qualquer outra pessoa, estou só dizendo. Mas seria, assim, pessoas que sabem dialogar com sabedoria, com respeito. Sabedoria que eu falo não é nem doutrinária, assim, no sentido de conhecimento da doutrina, mas entender, respeitar o posicionamento contrário. Ouvir, eu vou parar para ouvir, por exemplo, o Arthur vai me ouvir, e no fim, a pessoa que está assistindo vai chegar às conclusões. Ó, Ricardo, eu discordo de você, eu achei que as ponderações do Arthur são mais interessantes do que as suas, e beleza. Sim. E aí, depois, você pode trazer para debates outras pessoas, né? E as pessoas vendo o primeiro debate, como é que funciona, perdem o medo, porque o povo também tem medo de debate, pensa que vai ter briga, tiro, morte. A ideia inicial é essa mesmo. Entendeu? Infelizmente é. É verdade. As pessoas ficam um pouco melindradas ou temerosas de problemas, né? É isso, eu fico aqui à disposição. Se quiserem me chamar para defender as colônias, eu estou aí. Pode chutar minhas ideias. Talvez um tema, o título não seria nem debate, porque ele já traz uma carga negativa. Pontos de vista. Pode ser. Pontos de vista, porque aí cada um tem o seu e pronto. Entendeu? Não dá essa ideia de briga, vamos dizer assim, é ponto de vista, cada um coloca o seu. Agora, eu sempre digo assim, Ricardo, em relação às pessoas. Achismo por achismo eu fico meu, cara. Não é não? Então, eu acho que... Não, achismo por achismo fico meu, cara. Aí não. Pois é. Tem que estudar. É isso, essa questão, como estava colocando, também não partir para esse extremo, né? De achar que o meu posicionamento é o certo, e que o mundo está errado, ou que o resto da humanidade está errado, enfim. Exatamente. Eu posso defender a minha opinião com amor, com paixão, eu não vejo problema nisso, mas entendendo que se o Arthur tem uma posição divergente, eu não vou chamar ele de místico por causa disso. Pô. Então, já peguei para algumas pessoas, eu falei, mostrei o trabalho esse dia tem um tempo, né? O trabalho do Paulo, o pessoal que é mais contra, mas... Tu lembra na época do Orkut que tinha grupo chamado Ortodoxo? Você lembra disso? Eu lembro. Tinha um grupo... Rapaz, aquele grupo ali, se tu falasse alguma coisa, citasse o nome de André Luiz, tu era expulso. Então era complicado. O diálogo era do Randy, lembra? Do Randy. Ainda existe, velho, esse homem? Ele existe. Ele era lá de Juiz de Fora, né? Pois não. E aí ele botava uma foto de um lobo, né? Lembra? O nome dele, rapaz, eu acho que era Randolph, uma coisa dessa. Isso, Randolfo. Agora, tem uma coisa que eu sempre mantive no meu trabalho, o Ricardo, e o Arthur é prova disso também. Quanto mais polêmico é o tema, mais eu busco pessoas para ler e me trazer o retorno. Tá? É justamente para ver se eu estou no caminho certo. Principalmente do ponto de vista doutrinário. Porque se quem fala tem responsabilidade com o que fala, eu que escrevo também tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que tentar passar a verdade e não a minha verdade. Então, esses amigos são os meus filtros. E até mesmo, olha só, será que aqui, por exemplo, se eu estou rebatendo o texto de alguém, será que eu não estou sendo agressivo demais com essa pessoa? Não. Corte um pouquinho de ideia, porque tem que ser técnico, vamos dizer assim. Um cara técnico. Debate técnico, ponto. E isso... Então, toda vez que alguém fala assim, o trabalho do Paulo, pode ter certeza que não é só do Paulo. Tem um punhado de gente atrás. O Paulo, eu certa vez ouvi uma frase assim, nós temos que ter caridade para com as pessoas, não para com textos. Sim. Acho que foi o Arthur que falou isso. Não. Arthur? Não sei, eu escutei outro dia desse. Caridade. Filósofo, hein, cara? Não, mas eu acho que não é minha essa fala, não. Quer dizer, eu escutei outro dia, não sei de quem foi. Falado, mas a frase em si eu acho que não é minha, não.
Eu escutei, eu não lembro de quem foi, mas enfim, mas achei muito interessante. Nós temos que ter caridade para com as pessoas, mas todo rigor para com os textos. Os espíritos não pedem que tenhamos... Cosme Massa, será? Pode ter sido, eu escutei de algum lugar. E fala que tenhamos caridade e rigor, para com as pessoas e rigor para o contexto, que os espíritos falam disso, não? Rejeitem, lá na obra do Livro dos Médiuns, rejeitem sem nenhum pudor toda a mensagem, eles falam disso. Então nós temos que ter esse rigor para com a mensagem. Então, quando o Paulo diz assim, eu submeto os meus textos aos colegas, aos amigos, etc. O que o Paulo está querendo? Ele não quer ele não quer ser o dono da verdade. Ele quer submeter. Se eu estiver errado, vocês me digam, por favor. Pelo amor de Deus. Eu fico perguntando por que por exemplo, um cidadão como Carlos Bacelli, quando vai publicar uma obra daquela, que fala de reencarnação no mundo espiritual, por que ele não chama um grupo de pessoas dessa forma? Eu não estou mandando ele... Se ele mostrar para os amigos dele, aquela turma dele, se ele mostrar para Geraldinho, pelo amor de Deus, mostrar para esse pessoal, eles vão concordar, vão carimbar, pô. Ele tem que chamar um pessoal e dizer assim, gente, é o seguinte, eu não tenho... meu interesse não é próprio, eu não estou querendo fazer propaganda pessoal minha, eu não quero ser idolatrado, eu não quero ser o dono da verdade. Eu recebi essa mensagem aqui. Eu acho que... Aí pode ser, né? Vamos imaginar. Eu acho que para mim faz sentido. Mas eu queria que você, Arthur, desse uma analisada, Paulo desse uma analisada e me desse uma posição doutrinária. Não é achismo, doutrinária. Eu vou escutar o seu posicionamento e vou publicar ou não essa obra. Mas não é assim que funciona. Hoje, o que eles fazem? Supostamente psicografada. Vamos partir da boa-fé, né, da pessoa. Vamos partir dessa boa-fé. Supostamente psicografada. Psicografei. Vou publicar. Não problema. Você veja, até onde eu vi, eu posso estar errado, posso estar equivocado. Mas eu já vi algumas palestras, né, do Robson Pinheiro. Parece que quem faz a revisão do livro dele é o editor dele. Quem faz a revisão é o próprio editor, quer dizer, não é um grupo de pessoas da doutrina que vão analisar o conteúdo. Não, ele recebeu, manda para o editor e o editor começa a fazer as ponderações. Pelo que eu entendi, o que ele falou é isso. E até, de certa forma, eu respeito assim, a pessoa dele. Ele é uma pessoa, já conversei com ele no privado, nas redes sociais, tudo. Ele responde você, ele é uma pessoa até educada. Então, não estou atacando a pessoa. Estou falando do conteúdo. Por que ele não pega o conteúdo da obra psicografada e manda para um grupo de 10 pessoas e que não sejam necessariamente amigas dele? Porque às vezes você vai mandar para um grupo de amigos, tu vai mandar... Se o Carlos Bacelli psicografa e manda para o Geraldinho só vai dar o carimbo de homologação. Não é isso? Eu tenho que mandar para pessoas que eu sei que de fato vão analisar. Paulo, analisa aí esse negócio. Você vê, eu estava com uma questão ali que eu acho que eu vou escrever um artigo sobre isso. Eu mandei tanto para o Arthur quanto para o Paulo. Esses dias aí, foi ontem, ou foi hoje, sei lá. Eu mandei sobre a questão da alma, né? A questão do espírito, da alma, tal, a questão 82. Aquilo está quebrando minha cabeça. E eu disse, eu acho que é por esse caminho. Mas deixa eu perguntar aqui para o pessoal que eu posso estar viajando. Eu ainda preciso fazer mais pesquisa sobre aquilo. Mas eu não quero escrever por escrever só para ter meu nome lá escrito e dizer assim, essa é minha teoria, você tem que aceitar. É isso que eu acho que falta também no movimento espírita, nessas pessoas. Então, quando eu vejo o cara publica, e não faz sentido para mim. Quando é um texto, como diria Kardec, um texto tratando de moral, ensinamentos morais não tem que passar pelo controle universal, não tem nada disso, né? São ensinamentos morais. Ensinamentos morais você pode escrever na sua casa. Agora, quando é uma revelação de um suposto novo princípio, um novo ensinamento, pelo amor de Deus, você vai falar de reencarnação no mundo espiritual? Aí, outro dia desse, eu vi um suposto debate. Não sei se tu lembra, na época que era encarnado ainda o... Qual era o nome dele, meu Deus? Ele tinha até um programa de TV antigo. Lama Regis? Gaspar. Lama Regis. Lama Regis intermediou um suposto debate, na época, entre o Carlos Bacelli, você deve encontrar no YouTube, entre o Carlos Bacelli e 2 personagens lá que eu não sei quem foi. E o Alamar, ele ficou lá como intermediário da coisa. E aí, como fundamento para a teoria, eu lembro que o Bacelli usa um místico indiano, que eu esqueci o nome dele agora, um místico indiano,
Quer dizer, a base dele era um místico indiano, sobre uma questão de reencarnação no mundo espiritual. Essa era a base dele. Ele fala em outras palavras, o pessoal critica, mas é um pessoal que não estuda nada, se eles forem pesquisar, vai ver que um sei que indiano. Eu digo, pô, essa é a base dele, é dono da razão. Entende? Então, eu acho que é isso. Precisa ter essa crítica, como o Arthur faz, como o pessoal aí, tem um pessoal bom aí fazendo, mas precisa também ter esse negar a si mesmo, sabe? Negar a si mesmo e colocar a verdade à frente. É isso. Estou aqui à disposição de vocês, mas eu acredito que eu expus o que eu pretendia. E uma coisa que eu faço questão também, Ricardo e Arthur, é óbvio que quando você pega um tema, você já pode ter uma ideia formada, ou alguma coisa. Qual a ideia que eu vou ter depois da pesquisa? É o que os elementos vão me dar. Ou seja, eu posso mudar de ideia inicial. Eu não vou ficar lá. Eu tenho uma ideia, vou pegar o material para defender aquela minha ideia. Não é isso. Eu vou levantar o material e lá eu vou mudar ou não a minha ideia. Agora, as pessoas tem uma ideia, pegam o material que sustenta aquela ideia e não enxerga o resto. É o caso das colônias. Porque nunca leu nada de construções em outras obras. Você pega lá um livro do Ernesto Bozan, A Crise da Morte, 130 casos. O livro da febre, aliás, 30 casos. O livro da febre só tem 17. Olha o problema. E aí, as pessoas que estão lá, não, que eu fui levada para o hospital, não sei o que tem. E não um caso só, não. São vários casos. Ué, peraí. Se você tem uma crença religiosa, você vai pensar que no mundo espiritual, depois que você morrer, você vai ser levado para o hospital ou você vai levado para o céu ou para o inferno? Então, esse ponto fora da curva é justamente dar uma certa autenticidade aos fenômenos. Então, quando você tem um caso, 10 casos que falam a mesma coisa, então, eu acho que são fundamentos para aceitar a coisa como verdadeira. Mas o Kardec, ele mesmo disse que usou mais de 10 médios, então mais de 10 médios é 11, 12, não são 15, para fazer a primeira edição do Livro dos Espíritos. E o que ele fez? Ele pegou a opinião de um espírito, de outro. Não, tá certo. Então é que o que o Bozano fez? Pegou de vários espíritos e chegou à conclusão em cima daquilo. É o mesmo processo, cara. Agora, Kardec aceita, Bozano joga fora. Não, sinto muito. Aí... O Paulo e Arthur tem o Brizola, esse companheiro aqui do centro, ele mandou uma mensagem aqui no grupo, ele informa que enviou no início, leva um questionamento sobre adulterações do livro de Chico Xavier pela FEB. Ele disse que gostaria de ouvir a opinião do Arthur e do Paulo. Eu, sinceramente, não estou muito familiarizado com essa temática, não, das adulterações. Eu ouvi falar, o que eu posso dizer isso, eu ouvi o Carlos Bacelli falando, o Geraldo Lemos, o tal do Geraldinho falando dessas adulterações. Mas como eu não confio nem no Geraldo, nem no Bacelli, eu não tenho como opinar nessa situação. Mas se vocês souberem de alguma coisa... Eu estou um pouco a par, sim. Bem, não vou tomar partido, vou tentar retratar o que está acontecendo. A FEB achou por bem, não vou dizer se está certo ou se está errado, fazer algumas atualizações, alguns termos, algumas palavras que, na opinião deles, estariam em desuso, modernizar, digamos assim, pelo menos é isso que eles alegam, as obras do Chico Xavier. Isso acabou causando, né, um estranhamento por parte, principalmente dessas pessoas, né, que, digamos assim, gostam bastante de explorar, de certa forma, né, a imagem e a obra do Chico Xavier, e acusam a FEB de estar adulterando, né? Então eu vejo assim certa razão até nisso, né? Porque você não pode pegar uma obra e simplesmente alterá-la, né? Mesmo à custa de modernização, assim do nada, né? Eu não vejo realmente isso muito com bons olhos. Até entendo que a linguagem ela é dinâmica, que realmente muda ao longo do tempo,
mas isso eu acho que teria que ter sido melhor discutido, até mesmo dentro do movimento espírita. Não sei qual a opinião dos amigos a esse respeito. Mas aí é questão de direitos autorais. Você não pode mudar a obra de ninguém. Eu posso pegar lá o seu Ramatiz, sabe, e comentar a sua obra, e em nota de rodapé eu posso... Não, hoje a gente entende dessa forma. Não posso mudar o que você colocou. O que você colocou é seu, pô. Só você que pode mudar. Se você morreu, ninguém mais muda. A não ser que você baixa no centro aí e fala para mudar, né? Então, fora isso, cara, não tem jeito. Então, tem que ter o respeito, sim. Né? Tecnicamente, na minha opinião, a FEB não poderia ter feito isso nunca. Nunca. Tecnicamente falar. Juridicamente, né, Ricardo? Com certeza também não. Então... A única coisa que eu escutei, que eu vi rapidamente, eu não me aprofundei nisso não, mas eu vi que eles, por exemplo, tem uma coleção do Emmanuel, acho que eu tenho aqui, tem uma coleção do Emmanuel que é o Evangelho por Emmanuel, que ele vai comentando o Novo Testamento, né? Tem de Marcos, enfim, João, cartas de Paulo, ele vai comentando. E aí, no início de cada sessão, tem como é que fala? A citação do texto bíblico, né? Tem a citação do texto bíblico. A transcrição do texto bíblico. E aí, uma crítica que eu vi é que, à época, o Emmanuel se utilizou do João Almeida. E a FEB agora modificou, em vez de usar o João Almeida, está usando o Haroldo, a tradução do Haroldo. Eu acho que isso é uma crítica boba, sabe? Porque, veja, aqui atrás, vocês estão vendo aqui são coleções que eu tenho de Bíblias de estudo. E aí você tem tradução NAA, NVI, NVT, Bíblia Viva. Você tem várias traduções. Quantas você tem? Qual? Quantas que você tem? São várias. Eu tenho para mais de 30 Bíblias aqui. Então estou perto de você, eu chego lá, se Deus quiser. E são comentários, são aquelas Bíblias de estudo comentadas, né? Tem os notas e tal. Então tem uma porrada ali do lado também. Então o que acontece? A questão da tradução, o Paulo deve saber bem disso aí, vai levar em consideração a questão se vai ser uma tradução mais dinâmica, se vai ser uma tradução mais formal. Então, não necessariamente, é importante que se diga isso, não necessariamente aquela tradução dita ipsis literis, vamos colocar assim, é a melhor. Não quer dizer que essa tradução que foi feita palavra por palavra, literalmente, vamos dizer assim, não quer dizer que é melhor, não. Talvez uma tradução dessa esteja adulterando o texto. Sim. Né? Uma tradução dessa esteja adulterando. Então, você tem que buscar o sentido. Então, é difícil para o tradutor, realmente. Acho que o Arthur trabalha, né, com essa área de outras línguas, né, Arthur? Sim, mas tradução é uma coisa. Uma outra coisa é ter uma obra em português e querer mudar. Eu tenho algumas... eu estou falando desse títulozinho aí. Então, nessa parte aí do texto bíblico, eu não vejo problema eles mudarem a tradução, não vejo problema. Agora, realmente, a palavra talvez coubesse aí uma questão de uma nota de rodapé, né? Talvez. Não precisava mudar Veja bem, se lá no início o Emmanuel escolheu aquela tradução e trabalhou com aquela tradução para comentar, eu acho que nem o texto bíblico devia mudar. Mas ele escolheu aquela porque não tinha outra também, né? Mas não importa, ele trabalhou em cima daquela. De repente ele vai usar uma palavra que está lá em cima do texto bíblico para discorrer dela. Se muda a palavra lá de cima, como é que fica embaixo? Complicado mesmo essa questão. Complicado. Sinto muito. Aí... Então, por exemplo, eu tenho uns e-books meus que eu acho que eu tenho transcrição de textos em português, mas que é português lá da época de Pedro Alves Cabral, entendeu? E você acha que eu tive coragem de atualizar? Mas de jeito nenhum, cara. Copiei do jeito que tá lá. Do jeito que tá lá. Eu não sei lá se eu vou traduzir, né? Certo? Eu não, deixa pra lá. Vai do jeito que tá lá. Então o leitor vai ler do jeito que eu vou ler também. Vou ter dificuldade de interpretar em algumas coisas, o leitor também vai ter. Mas eu não vou mudar nada. Agora, se tivesse uma obra atualizada, reconhecida que fosse, sei lá, poderia ser, mas não... Mas nós não temos, assim, obras que são adaptadas, né? Eu acho que desde que você tenha explícito digamos, na introdução, uma
que ali tem uma adaptação do original. A moderna ortografia, por exemplo, tudo bem, mas fora isso... Agora, o problema é se você não informa no início da obra que houve essa adaptação. Por exemplo, se você for pegar... Porque, claro que está falando de tradução é diferente, né? Mas se você pegar as traduções da obra de Kardec, você vai ver... Nem brinca. As traduções tem umas que são mais... Essa aqui mesmo, ó, tem uma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, não sei se vocês conhecem. Essa daqui é do Cláudio Damasceno. Já é aquele português bem contemporâneo, uma leitura bem facilitada. Eu não sou contra, não. Acho que facilita a vida de muita gente que tem dificuldade com a leitura e tal. Então, alguns vão achar até que houve uma adulteração aqui. Eu não penso dessa forma, mas aí também já é um assunto longo, né? É igual eu falei com você. No meu caso, quando você fala de tradução, eu acho que não é adulteração, porque tradução é tentar adaptar aquele texto à sua linguagem. A linguagem de hoje, amanhã e de depois. Tudo bem. Agora, pegar um texto meu em português lá, dá 2 anos, 3 anos para cá, eu posso ter falado assim, eu acho que aí que é um problema, porque eu acho. Mas deixa eu te perguntar, Paulo, se eu te perguntar, se tu pegar o português lá dos séculos bolinhas, lá no início... É isso que eu estou te falando. Todas as obras que eu peguei texto antigo, eu coloquei exatamente como estava escrito no original, com o português lá eu antigo. Entendi, mas se você pegar uma editora hoje e for publicar, a editora não vai... Que, de certa forma, é uma tradução, praticamente. Se você pegar a linguagem... Esse caso específico, quando houve, por exemplo, no caso do Brasil, que houve aí, não sei se 2 ou 3 mudanças de ortografia, tudo bem. A gente já sabe que aquele texto lá de fulano de tal está atualizado a linguagem de hoje, e geralmente eles colocam. O texto está atualizado. Agora, quando você não coloca, que dá a ideia, que passa para a ideia que foi adulteração. Isso que eu falo. É isso, mas é o que eu estou falando. Me parece que a FEB fez isso. Ela informou que houve essa alta. Nem informou nada, então. Agora tem gente que defende o Chico, as obras de Chico com um em dente, né? O Chico é um Deus para eles. Pelo amor de Deus, cara. Não dá. Verdade. É a turma a turma de Minas. É fanatismo puro, cara. Sinto muito. E depois ainda falam que o Chico vai reencarnar, aliás, que Emmanuel vai reencarnar e o Chico vai ser mentor dele. Como isso, cara? O mentor sempre é superior a você, cara. Tá certo? Não tem como, é falta de conhecimento, cara. E você veja, esse negócio de reencarnar, tem um rapaz aí que é o João... Eu não sei se é João Paulo ou João Pedro, que anda com Geraldo Lemos agora. João Pedro, ele não... Aí eu tenho que ser sincero, ele não disse que é a reencarnação de Emmanuel, ele não disse. Ele também não negou que era. Ele não, mas esse é o problema. Ele também não negou. Saiu pela tangente. Isso. Aí eu te pergunto, você acha que isso é de caso pensado? Vai. A pergunta em si foi. Tá certo? Também acho. Sinto muito. Bem, pessoal, então, né, chegamos ao final aí do nosso Polêmica Espírita, realmente um bate-papo, né, uma troca de ideias. O Ricardo também fez momentos aí de exposição sobre, né, vários aspectos aí do movimento espírita. Realmente ficaríamos aqui, né, muitas horas debatendo, e é até bom, né, nós paremos aqui, até para que o Ricardo Malta volte numa outra oportunidade, nos trazendo, né, mais comentários, mais análises aí sobre o nosso movimento espírita, com todas as suas polêmicas, as suas, né, características aí de confronto de opiniões, de ideias, enfim, de posturas, as mais variadas, né? Então, Ricardo, estamos chegando então ao final do nosso estudo de hoje, e fale aí, além das suas palavras finais, nos fale um pouco aí sobre o seu canal, enfim, tudo que você queira aí divulgar para as pessoas acompanharem o seu trabalho. Você tem um site ou um blog, você coloca seus textos também, qualquer coisa assim? É isso, eu tenho o canal, pequenininho, eu passei ele foi criado há um tempo, mas eu passei a trabalhar um pouco mais nele do ano passado para cá. É o canal Ricardo Malta, Espiritualidade e Transcendência. Ricardo Malta, Espiritualidade e Transcendência. Tá?
Se você encontrar mistificação lá, pode escrever. Ricardo, você está mistificando. Se eu mistificar, eu vou fazer a retratação. Minha página no Instagram é Prof. Ricardo Malta. Lá no Instagram é Prof. Ricardo Malta. Então, assim, gente, eu quero aproveitar minhas considerações finais para agradecer mais uma vez tanto ao Paulo quanto ao Arthur, que nenhum dos dois precisam aí de qualquer tipo de bajulação, nada nesse sentido. Até porque, como eu disse, quem faz o trabalho, por exemplo, do Paulo, abriu mão da massa dos aplausos. Do Arthur, né? Na verdade, o Arthur ele abriu mão da massa de aplausos, né? Porque ele se coloca na posição da linha de frente, está no front de batalha. E o Paulo é o pesquisador. Quem é que vai apreciar o trabalho do Paulo? São pessoas sérias, pessoas que querem aprofundar o conhecimento espírita. O trabalho do Paulo, rapaz, é o trabalho assim que eu digo. O cara que fala para mim do Paulo Neto, eu sei que ele conhece doutrina espírita. Cara, você viu um texto de Paulo Neto, de opa, esse cara conhece. Porque para o cara chegar no Paulo, o cara tem que ir caçando, é pérola. Sabe? Você tem que ir caçando. Tem um monte de porcaria escrita por aí, aí você tem que encontrar o pessoal. Então, são poucos que vão conhecer o trabalho do Paulo Neto, enfim. Minha mãe, inclusive, roubou o livro, roubou, entre aspas, né? Roubou o seu livro, viu, das colônias, está lá na casa dela. O livro de colônias, ela adora aquele livro. Então, eu quero agradecer, inclusive, a audiência de vocês. Peço desculpas se em algum momento eu me excedi, passei do ponto, mas a empolgação vai tomando conta e às vezes a gente pode usar de um palavreado inadequado. Então, se em algum momento eu me excedi, eu peço desculpas tanto para vocês como para o público, mas quero dizer que gostei muito de participar e essa foi minha ideia, fazer esse diálogo. Eu quis também aproveitar para escutar o Arthur, também escutar o Paulo e fazer esse encontro mais dinâmico. Claro que eu fico, então, à disposição de vocês. Para mim foi uma honra participar e, se assim futuramente eu receber outro convite, irei comparecer com muito prazer. Então, eu vou fazer o convite também, Arthur. Na hora que você tiver um tema correndo, pode vir. É só falar que você está livre, manda vir, cara. Exatamente. Que a gente tem conhecimento para somar com o trabalho. Tá? E você tem conhecimento também, então está aberto, cara. Só a porta está aberta, a qualquer hora. Isso aí. Assim que nós terminarmos, já vamos pensar já numa data para o Ricardo voltar. Paulo, algum comentário antes do nosso encerramento? Não, agradecer aí a participação do pessoal no chat, né, com os comentários, agradecer novamente ao Ricardo pela presença e por nos trazer reflexões interessantes, que eu acho que o que também é uma coisa que nós estamos precisando refletir, né, o que está acontecendo no movimento, como que nós estamos nos colocando diante do movimento e, principalmente, como nós estamos nos vendo dentro dos ensinamentos da codificação. Porque não adianta mais falar em caridade porque estamos tratando mal a pessoa. Tá certo? Xingando o cara porque o cara não tem a mesma opinião que a sua. Então é isso aí. E vamos aguardar a próxima presença dele aqui, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. Foi ótimo, né? Não poderia ter sido realmente melhor. Aí deu quase 2 horas aí de programa. E a gente vê que assunto aqui não falta, né? Então, o Ricardo em breve estará de volta aqui conosco, né? Então, lembrando que o Polêmica Espírita estará de volta a não ser na próxima quarta-feira, na outra, né? Com mais um convidado. Temos aí realmente outros convidados também bastante interessantes, que vocês vão gostar bastante. Vamos aí pensar direitinho, né? Num formato para, quem sabe, no Polêmica Espírita também dar aí oportunidade a debates, né? Vamos estudar direitinho como é que vai ser o formato, né? Para que não dê nenhuma confusão, nenhum problema, né? E isso certamente vai dinamizar bastante o nosso programa ainda mais, né? Então, agradecemos a vocês aí mais uma vez pela audiência cativa de sempre, né? Dê aí o seu joinha para que o algoritmo
do YouTube reconheça e possa espalhar ainda mais esse conteúdo aqui do Polêmica Espírita, compartilhe, né, com as pessoas que vocês julguem aí interessadas e também nas redes sociais, e estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita, a não ser nessa próxima quarta-feira, na outra, né, já que o nosso programa é quinzenal. Então agradecemos mais uma vez pela participação aí, pela brilhante exposição do Ricardo Malta na noite de hoje, e estaremos, portanto, de volta muito em breve. Forte abraço a todos, tenham aí uma boa noite e até a volta, pessoal. Tchau, tchau.